Irmãos, podem abrir suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Hoje está interessante aqui. Eu raramente faço o que fiz hoje. Ontem, na verdade, eu estava revendo a mensagem ontem à noite no meu escritório em casa e estava bom. Não sei por que ficou ruim agora. Estava bom. Tenta voltar atrás alguma coisa aí. E não imprimi a mensagem em casa, revi os slides, revi a mensagem tudo ontem à noite e deixei para imprimir aqui na igreja. E geralmente, quando eu faço isso, algum acidente acontece. E não deu outra. Eu vim abrir aqui, eu deixo na nuvem meus documentos e bateu um vento mais forte e levou na nuvem a mensagem que não estava. E aí já acabou a classe da EBD, eu corri em casa, graças a Deus eu não sei o porquê, mas estava lá, o que era para estar na nuvem estava lá no meu HD, lá na máquina em casa. Então corri e deu certo, graças a Deus. Então ia ser interessante. Apesar de que a mensagem está na cabeça, mas... No papel eu já levo 1 hora, na cabeça vai ser umas 2 horas e meia. Ainda está ruim. Está com eco, está com alguma coisa no fundo, fazendo, não sei porquê, deve estar muito aberto o ganho. Está dando um fundo, um eco por trás, assim, talvez seja só aqui no retorno, não sei, mas está atrapalhando. Vamos ler juntos os versos do 1 ao 17, depois vamos voltar a eles algumas vezes. Acompanhe. Na verdade, vamos fazer essa leitura como fazemos na EBD. Eu vou ler o primeiro versículo, um irmão fica de pé e leia bem alto. Alguém pode ligar para mim esse ventilador? Desligar, por gentileza? Esse aí pode deixar, é o da frente aqui. Obrigado. E vamos de 2 em 2 até o verso 17, só ficando de pé e lendo bem alto. O verso 1, então, do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o pecado e desejo, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para que Deus seja sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito quiserem morrer usando o seu corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus.
somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Amém. Vamos orar mesmo sentados. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado por estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para te adorar, para oferecer o nosso culto ao Senhor, nossa homenagem àquele que nos ama e nos salvou em Cristo Jesus. Fala conosco, eu te peço, pela tua palavra. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, as riquezas, ó Pai, da salvação que recebemos em Cristo Jesus, o perdão de pecados, a habitação do Espírito Santo, que tudo isso passe a fazer um profundo sentido em nossa vida, ó Deus, a partir, ó Pai, da compreensão, mediante a obra do Teu Espírito, ó Deus, das verdades que lemos aqui agora. Assim eu te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Semana passada nós vimos que o apóstolo Paulo desejava enormemente obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, a lei do Senhor, que ele chama de santa, justa e boa, com a sua mente, com o seu ânimo. Ele estava completamente comprometido com as verdades que conhecia e cria. Porém, ele também testemunha, como vimos na semana passada, de que há uma grande luta dentro dele e que a carne, sua humanidade, coisa que ele não compreendia, desejava fazer coisas que iam na contramão daquilo que com a sua mente ele cria e desejava. E vimos ali um grande conflito, uma grande luta pessoal do apóstolo Paulo, luta que eu creio que o crente no Senhor Jesus tem e precisa ter. E ao final, a sua esperança e confiança está no fato da obra de Cristo em nosso favor na cruz, nos substituindo na cruz, morrendo pelos nossos pecados, nos dando a libertação da escravidão que a nossa humanidade ainda presa na carne deseja. Aquele que crê em Jesus tem essa liberdade será plenamente desfrutada quando estivermos para sempre com Cristo no céu. E assim termina aquele bloco que vimos no capítulo 7, dos versos 7 até o 25. E a coisa parece que fica faltando uma pecinha. Uma peça para dar liga a algo que está no meio aí. Eu creio, diz o apóstolo Paulo, na liberdade que Cristo me deu na cruz quando morreu pelos meus pecados. Isso me livra dessa culpa e desse peso, mas ele também sabe que só desfrutará disso plenamente quando estiver para sempre com Cristo, ou quando morrer, ou quando Cristo vier buscar a sua igreja. Entendemos isso no contexto do verso 25, ele agradece a Deus por Jesus Cristo e fala da sua luta ainda no decorrer do versículo. E aí vem o capítulo 8, graças a Deus. O capítulo 8 é essa pecinha que está faltando para dar essa liga, para que possamos compreender toda essa continuação de vida até o dia quando estivermos para sempre com Cristo nos céus, definitivamente libertos dessa tensão, dessa luta que ao mesmo tempo é difícil, mas é necessária. Nós veremos que essa primeira parte do capítulo 8 vai preencher essa lacuna. Na verdade, nós temos aqui uma ótima notícia da parte de Deus para aqueles que querem obedecer os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, mas estão em lutas. Estão passando momentos como aqueles de Paulo, e eu digo isso graças a Deus. Há uma boa notícia para quem está em Cristo Jesus lutando contra o pecado. A solução para essa questão está, de fato, nesse primeiro bloco do capítulo 8. E a primeira parte dessa boa notícia está aqui nos versos 1 a 4. Em particular, no verso 1. Não há condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que coisa boa! Não há condenação. O apóstolo Paulo se via morto, condenado, mas ele dá graças a Deus no verso 25, capítulo 7, por Cristo Jesus, que o livrou desta condenação que o pecado impunha. Mas como viver neste processo? Até então podemos desfrutar totalmente dessa libertação. Eu creio que esse texto que diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus está falando sobre os pecados pré e pós-conversão. Está dizendo que esses pecados eles são plenamente cobertos pelo sangue derramado por Jesus Cristo. E não estamos aqui de forma alguma lidando com algum tipo de licença para pecar, como mencionamos lá quando falamos sobre o capítulo 6 de Romanos. Não há nenhum tipo de licença para pecar aqui. Mas nós temos nesta verdade maravilhosa a garantia de que, através dessa morte substitutiva de Jesus na cruz, Jesus indo à cruz no nosso lugar, porque nós não resolveríamos de forma alguma o nosso problema de pecado, morrendo por nós mesmos, aqueles que creem em Jesus estão libertos, sim, da condenação imposta pelo pecado e revelada pela lei. Se estamos em Cristo, não há condenação. Isso é uma verdade maravilhosa. Isso é consolador, libertador. O que nós vemos no verso 2, conforme diz aqui, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isso é muito legal. O que nós compreendemos aqui é o seguinte: o Espírito de Deus, ele se colocou no lugar da lei. A lei que dava vida ao pecado, a lei que fazia com que, ou faz com que o pecado fique sobre todos os focos, todas as luzes, dando nome e visibilidade para ele em nosso coração, foi substituída por uma nova realidade, uma nova lei que produz vida, a lei do Espírito. Essa lei do Espírito, ou a lei da fé em Cristo Jesus, ela sem dúvida pode se relacionar com a mensagem, ou pode estar relacionada com a própria mensagem do Evangelho, como o verso 2 nos diz. Ainda no verso 3, nós vemos que em Cristo, Deus condenou o pecado à morte. Como é que é isso? O verso 3 diz assim: porque aquilo que a lei foi ou fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Na prática é isso aqui. Em Cristo Jesus, Deus decretou a morte do pecado. Quando Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo veio na forma humana, como carne, humano, com as inclinações humanas, não a pecaminosa, mas com as necessidades naturais de um ser humano. Jesus veio assim. E quando Jesus sofreu a ira de Deus por causa do nosso pecado, e Jesus sofreu isso na sua humanidade. Jesus levou a nossa culpa na sua carne, nas fragilidades físicas, no seu corpo. É essa a ligação que o texto diz, quando nos diz que o pecado foi condenado na carne. Cristo Jesus sofreu na sua humanidade a nossa culpa, levou na carne a sentença que deveria ser imputada a nós, Cristo levou. Então, em Cristo Jesus, o pecado morreu, porque o pecado está na carne, nós já vimos aqui. O pecado foi condenado à morte. Jesus morreu para satisfazer, então, as justíssimas exigências da lei santa, boa e justa. E é por isso, então, que se nós cremos em Jesus Cristo, de forma salvífica, como Senhor e Salvador da nossa vida,
Nós não podemos mais viver na carnalidade, apenas satisfazendo a nossa humanidade. Mas nós devemos viver, como o texto nos diz no verso 4, segundo o Espírito. Jesus morreu condenando o pecado na carne, verso 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, as exigências que Jesus satisfez na lei, morrendo pelos nossos pecados, ou na cruz, morrendo pelos nossos pecados, é para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e andam no Espírito. Não para aqueles que concordam e convivem pacificamente e naturalmente com todas as suas inclinações e desejos carnais e humanos. Mas é para quem na carne já tem a certeza de que o pecado, a morte e o pecado foram levados na cruz por Jesus. Então, a solução de Deus para a nossa luta contra o pecado, ela está sim no fato ou no ato no momento que cremos em Jesus, sermos habitados no poder da habitação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que creem em Jesus como Salvador. Nós temos a segurança de não estarmos mais condenados na carne se andamos no Espírito de Deus. Porque se estamos no Espírito de Deus, nós temos parte naquilo que Deus fez quando condenou o pecado, quando Jesus, na sua humanidade, morreu na cruz. Não estamos mais condenados, porque Cristo levou a nossa culpa na sua carne. Mas para que possamos ter parte nessa solução de Deus para a nossa luta contra o pecado, nós precisamos do poder do Espírito Santo que habita a vida daquele que crê em Jesus Cristo. Talvez, se você estiver prestando atenção, você começou a compreender agora o porquê que você talvez já vem à igreja há tanto tempo. E a luta contra o pecado é tão opressiva. Eu já ouvi a seguinte frase aqui há algum tempo atrás. Aqui nesta igreja, algumas dispensações para trás. Esse negócio de vir à igreja, de ter que estar à frente, fazer as coisas, isso é muito pesado. Isso cansa muito, é muito pesado. Ter que dar testemunho, essas coisas o tempo todo, em alguns casos quase desejando umas férias espirituais, férias de Deus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nasceram de novo e são habitados pelo Espírito Santo de Deus, estes têm o poder de Deus para lidar com as suas lutas espirituais sem se sentirem oprimidos ou fadigados. Porque são capacitados pelo poder de Deus para andarem como filhos de Deus. Veremos isso mais adiante. Mas sem a conversão, sem a mudança de mente, sem a mudança de coração, sem a obra do Espírito Santo me convencendo do meu pecado, gerando então essa confissão de fé que me apresenta, onde eu me apresento a Deus como pecador arrependido e crendo na obra de Cristo na cruz, a partir deste momento, então, eu sou habitado pelo Espírito Santo e a partir daí eu tenho também o poder para lidar com esta luta que Paulo gemeu e nós gememos também. Sem o poder do Espírito Santo, talvez você, como já algumas vezes, talvez você já tenha visto pessoas começarem tão bem as coisas de Deus e muito logo, nos primeiros problemas, nas primeiras crises, logo abandonam. Sabe por quê? Faltou a conversão. E sem a conversão falta o poder do Espírito Santo. E sem poder do Espírito Santo, é impossível você agradar a Deus. Então vem os versos 5 a 11. E aqui nós vemos 3 razões por que é impossível humanamente, carnalmente, agradarmos a Deus. Nós vemos logo no verso 5, que quem vive segundo a carne
com vínculos íntimos demais com o mundo e com a sua própria humanidade, com a sua carnalidade. Tem também a mente voltada para as coisas da carne. É o que vemos no verso 5. Irmãos, é como tentarmos sintonizar um rádio de AM. Não sei se os novos conhecem isso. Acho que os mais novos nunca tiveram AM, radinho AM na sua casa. Né? Mas se você tentar sintonizar uma rádio FM num rádio que só pega AM, não dá. Não funciona. Vai ficar aquele... Está até ligado o rádio. Você está lá caçando a frequência lá, mas tu não vai conseguir sintonizar um FM num rádio que só pega AM. Irmãos, é exatamente isso. Aqueles que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a mente sintonizada no lugar certo. Vão estar sempre ligados no canal correto, na amplitude modulada ou na frequência modulada. Você não vai ver conflito, não. Você vai estar ligado onde tem que estar ligado. Se um crente está andando como apenas a sua humanidade deseja, a sua mente ela não pode se relacionar bem com as coisas espirituais. Dá ruído. A FM não funciona. Está faltando sintonia. Não vai ter a comunicação devida. Não há relacionamento, não tem como raciocinar espiritualmente com uma mente carnalizada, humanizada. Se eu estou com a minha mente humanizada, eu vou me relacionar bem com as coisas terrenas, não com as espirituais. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 14 a 16. Vamos ler juntos. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois elas são... Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Nós, porém, temos... Pois é, irmãos, não vai funcionar. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Quem tem a mente de Cristo discerne as coisas espirituais. Mas quem não está com a cabeça sintonizada lá em JC, frequência celestial, não vai conseguir estar sintonizado com as coisas de Deus, não, porque a sua cabeça está sintonizada aqui, ó, nas coisas desse mundo. E há uma ilustração bíblica sobre isso muito séria. Vocês devem lembrar lá em Marcos capítulo 8, versos 33, a segunda parte, vou já colocar o slide. Pedro chama a atenção de Jesus. Senhor, o senhor está dizendo aí que vai morrer. Que isso, Jesus? O senhor é o Filho de Deus, vai morrer não. Para de falar uma coisa dessa. Jesus repreende Pedro fortemente, porque naquele momento a mente de Pedro estava totalmente terrena, completamente humanizada. Olha o que Jesus diz para Pedro: para trás de mim, diabo. Pedrão chegado. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Naquele momento, Pedro estava fora de sintonia. E o que mais me chama atenção aqui, além dessa questão de um homem que em breve seria um dos apóstolos, e com tanto impacto na propagação, na proclamação do Evangelho pós-Cristo, o que fica evidente aqui é que essa mentalidade carnal de Pedro, este momento frágil e humanizado, carnalizado de Pedro, satisfaz, atende plenamente os propósitos do diabo. Porque olha quem Jesus repreende por causa de um pensar humanizado, carnalizado. Sai daqui, se afasta de mim, Satanás.
Então, isso fica para nós evidente que uma mente humanizada, carnalizada, desintonizada do Senhor trabalha cooperando com os planos do diabo, que é o príncipe desse mundo. Você está percebendo a seriedade disso? O segundo motivo pelo qual é impossível nós, na carne, os prazeres humanos, uma mente completamente humanizada, agradarmos a Deus, vemos também no verso 6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A ideia aqui é a seguinte, irmãos. Um pensar, uma mente que serve por muito tempo do seu dia, gasta muito tempo do seu dia de 24 horas com um pensar preso no mundo. Tem um pensar, uma mente humanizada ou carnalizada. Essa pessoa, ela sem dúvida alguma, ela está sentenciada à morte. Por quê? Porque a mente dessa pessoa está alienada de Deus. Deus é uma lembrança oportunista para as minhas crises. Não o meu pensar, não a minha vida. Uma mente limitada a esse mundo terreno e físico, ela tem uma percepção espiritual das coisas distorcida e interesseira. Já a mente ocupada, a mente comprometida com as coisas de Deus e com o Espírito de Deus, logicamente ela funciona para a glória de Deus. E se a minha mente funciona para honrar o meu Deus, eu desfruto da paz do Senhor em minhas crises e da vida que vem de Deus nos meus momentos de preocupações, medo, desesperança. Não há espaço para a morte numa mente ocupada com honrar ao Senhor. Terceiro motivo pelo qual é impossível agradar a Deus é porque aqueles que estão na carne, com a sua mente ocupada com as humanidades, as carnalidades e as mundanidades, essa pessoa não somente é indiferente quanto à existência de Deus, como essas pessoas também são totalmente hostis à palavra de Deus, à sua lei. Isso é muito sério. Verso 7 diz assim: a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. E nem pode fazê-lo, nem se quisesse. Carnalmente você não agrada a Deus. Não tem o que você faça, por mais bonitinho que pareça. Porque essa indiferença para com Deus, essa hostilidade contra a lei de Deus, tira de mim qualquer possibilidade de agradar a Deus, porque isso são características de uma mente totalmente carnalizada. Mesmo que uma pessoa que ainda não tenha sido salva pela fé unicamente em Jesus Cristo, queira e até mesmo faça alguma coisa muito boa, biblicamente essa pessoa está impedida de agradar a Deus. Por quê? Porque ela ainda vive segundo a carne. Diz o verso 8:
Quem é dominado pela carne, o que diz aí? Você pode ser joia, legalzinho, bacana. Mas se você ainda está com uma mentalidade carnal, qualquer coisa que você faça não contribuirá em nada para você agradar a Deus. Nada, 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 nada. Então chegamos nos versos 9 a 11, onde o apóstolo Paulo explica que aqueles que andam segundo o Espírito de Deus, eles podem sim, eles podem agradar a Deus e mais, eles estão capacitados a cumprir as exigências da lei. Pelo poder do Espírito de Deus, que habita a vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Interessante que no verso 9, acompanhe comigo aí, eu vou ler. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Me parece que o apóstolo Paulo está pressupondo que todos aqueles que estão ouvindo ele ali, ou estão lendo a sua carta, ou alguém lendo a carta e outros ouvindo, são crentes. E se eles são crentes, eles são pessoas justificadas pela fé, e habita neles o Espírito Santo de Deus. E se eles não possuem o Espírito, como diz o final do verso 9, eles então nem sequer salvos são. Mas o verso 10 diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Que legal, irmãos. A carne está morta por causa do pecado. Cristo, na sua humanidade, foi à cruz e morreu na cruz pelo nosso pecado. Mas se cremos naquilo que Cristo fez por nós na cruz, a Bíblia nos diz que o Espírito está vivo por causa dessa justiça. A justiça de Deus que foi feita na cruz em nosso favor. Se cremos assim em Jesus, a nossa carne foi morta lá com Cristo na cruz, mas nós estamos vivos porque o Espírito está vivo por causa dessa justiça, por causa de Cristo Jesus. O Espírito que habita o crente é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Olha a ênfase que o apóstolo Paulo dá no verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Irmãos, eu realmente acredito que o apóstolo Paulo está querendo dizer para a gente o seguinte: aquele Espírito que ressuscitou Jesus, a carne morta de Jesus lá no túmulo, é o mesmo Espírito que dá vida para você. A vida de Cristo passa a estar em você, que morreu com Cristo. E agora aquele que ressuscitou dá vida a você também, porque você está em Cristo. Amém? Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. É por isso que não há condenação para todos os que estão em Cristo Jesus. É por isso. Agora, nos versos 12 e 17, nós vamos ver as implicações dessa não condenação. O que essa não condenação significa? Nós vemos aqui no verso 12 que não temos mais nenhum tipo de obrigação para com a carne. O verso 12 sugere isso. Paulo diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Isso me indica que talvez existisse algum bochicho, algum murmurinho
entre a igreja em Roma algum tipo de saudosismo carnal dos crentes em Roma. E parece que é por isso que Paulo começa assim este momento onde ele começa a aplicar ou a falar das implicações da não condenação. Irmãos, a carne agiu contra as nossas vidas, nossas mentes o tempo todo, essa humanidade ainda afetada pelo pecado. Ela age contra nós o tempo todo. A carne nos leva ao pecado, a carne nos leva ao medo da condenação divina, aquelas coisas todas que nós sabemos que envolvem uma mente carnal. A desesperança, a ansiedade, o medo, a depressão. Tudo isso aqui vem envolvido nesse pacote de uma mente ocupada com as coisas terrenas e não com as coisas espirituais. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós não devemos nada à carne. Vocês não devem, aqueles que estão livres da condenação em Cristo Jesus, não devem nada à carne. Deixa eu sugerir aqui um pouco uma ideia do porquê que Paulo está levantando esse problema. Vê se você se identifica com o que eu vou dizer agora. Ah, pastor, quando eu estava lá ainda no mundo, na carne, eu graças a Deus, sou crente, aleluia, amém e tal, mas quando eu estava lá na carne, pastor, tinha sempre gente lá em casa, sabe? Era bom, os vizinhos viviam lá, batendo papo, era tão legal. Não, mas eu amo Jesus, viu, pastor? Mas era tão bom aquele tempo lá, quando eu estava lá na carne, sabe, pastor? Era legal. E o pessoal vinha, batia papo e tal. Todo mundo no mundo gostava de mim. Todo mundo tinha uma conversa para puxar. E eu era muito popular na escola, no trabalho, no meu bairro. Mas eu amo Jesus, viu, pastor? Mas olha, aquele tempo é muito legal. O pessoal, poxa... Agora, como crente, né, no Espírito, eu sei que eu sou salvo, amém, aleluia. Né? Mas as pessoas se afastaram de mim, pastor. Às vezes me dá saudade. Não querem muito papo comigo, não. Alguém se identificou? Não precisa levantar a mão nem dizer amém, não. Amado, se você está livre da condenação em Cristo Jesus, você não deve nada para a carne. Nada. Nada, nada, nada. Sabe por quê? Porque a carne não realiza nada que é justo. A carne foi condenada à morte lá em Cristo Jesus ou com Cristo Jesus. A carne não produz nada que agrada a Deus. Não devemos nada à carne. A carne, ela é hostil ao Espírito de Deus. O verso 13 nos lembra das consequências de viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito. Verso 13 diz assim. Vamos ler juntos? Está aqui no slide. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, é isso aí. Você continua convicto de que você deve alguma coisa à carne? Então você ainda tem vínculos com a morte que a carne produz. Se a nova vida em Cristo Jesus não te dá a alegria da salvação e te fortalece a anunciar as boas novas do Evangelho àqueles que eram antes os teus companheiros de bebida, de conversa fiada, de coisas que não promovem a glória de Deus, apenas embalam os temas mundanos que nos cercam. Se a alegria de Cristo não é suficiente para afetar a sua mente, é porque ainda está na frequência errada. Está sintonizado na estação errada. Há necessidade de confessar Jesus como Senhor e dono da sua vida, da sua história e da sua mente,
para que a morte de Cristo tenha a ver com a sua vida. Então, no verso 14, nós vemos maravilhosa consequência de termos sido libertos do pecado através de Jesus Cristo e habitados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ler juntos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, está aqui a diferença, está aqui a chave da mudança. Está aqui o que nós temos que ter convicção se somos ou não. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui podemos ter, muito objetivamente, se colocarmos o contraponto dessa sentença, seria mais ou menos assim. Aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus, então a mentalidade ainda é a carnal. E ainda está morto e a lei ainda o oprime. A lei não o liberta. A lei o escraviza. Ela não salva. Irmãos, ser filhos de Deus faz toda a diferença. E muita gente acredita que é filho de Deus numa questão completamente, numa perspectiva mística, numa perspectiva meramente religiosa, sem Bíblia. E vamos ver então o que a Bíblia diz sobre quem são os filhos de Deus. Naturalmente, nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e através dele, de Cristo Jesus, é que todas as bênçãos prometidas por Deus se cumprem. Aí nós vamos lá para João, capítulo 1, versos 12 e 13. Vamos ler juntos. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguns homens, mas... Então não é simpatizar com um crucifixo, ou carregar uma Bíblia no braço, ou ir à missa, ou ir à igreja, onde você quiser ir, que te define como filho de Deus. Filho de Deus é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que compreendeu que Cristo foi à cruz e morreu na cruz pelo nosso pecado. A sua carne foi entregue à morte para que o pecado fosse sentenciado à morte e eu tivesse vida. Crendo nisso, a Bíblia nos diz que passamos a ser filhos de Deus, não por qualquer manipulação humana, mas porque Deus nos põe nesta posição. Deus nos tornou seus filhos, exatamente para que nós possamos ter essa libertação de uma das características mais opressoras de uma vida carnalizada ou humanizada, de uma mente presa nas coisas deste mundo, medo. Para que pudéssemos ser livres daquela insegurança que a morte traz. Para que pudéssemos, sem hesitação, saber que nós podemos recorrer a Deus como filhos, recorrem ao Pai. Aí vemos no verso 16, que nós podemos clamar a Deus o chamando de Abba. Essa expressão é muito significativa, não está no slide não, está na sua Bíblia no verso 16. Abba é uma expressão que transmite um sentido de muita intimidade. Na nossa língua seria a ideia de chamarmos o nosso pai de paizinho, papai, algo bem próximo, algo bem íntimo, indicando ternura, indicando dependência,
um relacionamento livre de medo, um relacionamento livre de ansiedade, com confiança. E aí nós vemos, no verso 16, na verdade isso que eu mencionei foi no verso 15, e no verso 16 vemos lá que o próprio Espírito, o Espírito de Deus, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, os filhos que relacionam-se com o seu paizinho, que tem essa liberdade, essa intimidade, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele confirma a nossa adoção. É isso que significa testemunha a nosso respeito. Confirma a nossa adoção, não por meio de alguma voz, vento, raio, trovoada, nada dessas coisas temporais e completamente imensuráveis, sem condição de qualificarmos a validade disso. Não, nada disso. A nossa adoção, a nossa filiação, ela é confirmada e testemunhada pelo Espírito de Deus, pelo fruto do Espírito que aquele que crê em Jesus produz. O Espírito de Deus testemunha a respeito daqueles que são filhos. Pelo Espírito, pelo fruto que nós, habitados pelo Espírito de Deus, devemos produzir. Mostramos Cristo quando mostramos as virtudes de Deus através do fruto do Espírito. É assim que a nossa adoção é confirmada. No verso 17 nós vemos o apóstolo Paulo afirmando que como filhos e herdeiros nós herdamos as bênçãos da eternidade, as bênçãos do perdão de pecados, da ressurreição, da eternidade com Deus, mas também herdamos as lutas contra o nosso pecado, as pressões externas e internas, tudo isso nós herdamos como filhos. Mas também sabemos que através do poder do Espírito Santo nós estamos completamente capazes de travar essa luta. Com a capacitação do poder de Deus para lutarmos e, em nome de Jesus, vencermos a luta contra o pecado todo dia. Até o dia que estivermos para sempre com Cristo em glória, e a luta acabou. Eu quero sugerir, para a gente terminar, algumas maneiras bem práticas da gente aplicar o que nós aprendemos nesse texto. Uma vida cristã autêntica, verdadeira, ela é possível porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Ela só é possível, uma vida cristã autêntica só é possível porque a nossa culpa foi removida. Quando Cristo foi à cruz e supriu as exigências da lei pelo meu pecado. E só podemos ter essa vida cristã autêntica porque Deus deu o Espírito dele para habitar na vida daquele que nele crê. Irmãos, o que era impossível para nós, na condição ainda de incrédulos, e até mesmo também é impossível para o crente na sua própria força, se tornou possível através da habitação do Espírito de Deus em nossa vida ou na vida daquele que crê em Jesus, porque essa habitação também nos deu poder, capacidade para lutar contra o pecado. O crente ele sofre sim a luta interior promovida pela carne, e essa vai acontecer sempre, até estarmos com Cristo nos céus. Mas está plenamente capacitado pelo Espírito de Deus, agora sim, a agradar a Deus. Se não anda na carne, se anda no Espírito, estamos capacitados a agradar a Deus, sim, porque o pecado nos enoja. Segundo princípio prático que eu quero colocar para a gente, ainda para terminar. Não há meio termo, meus queridos irmãos.
Ou eu estou na carne ou eu estou no espírito. Esse negócio de estar um pouquinho na carne, um pouquinho do espírito, depende de como eu acordei hoje. Está na carne, viu, querido? Rádiozinho está fora de sintonia. Tem muito crente que pensa que tem um meio campo aí. Mas não tem, não. Lá no monte, Jesus disse que existem apenas 2 senhores, não é? Ou vamos agradar a um ou desagradar o outro, ou vamos odiar um e amar o outro. Não tem como servir a 2 senhores. Não tem como estar na carne e no espírito ao mesmo tempo. Ah, hoje não deu, pisou no meu calo. É mesmo? Pisou no teu calo? Todos nós temos calos, sem dúvida alguma. Mas será que foi tão frágil assim o que Cristo fez na cruz por nós e o Espírito Santo de Deus é tão incompetente assim para não ter uma solução para o meu calo doído? Eu acho que não. Eu acho que o que Cristo fez na cruz foi suficiente para levar a minha morte, a minha carnalidade, e o Espírito Santo de Deus que habita em mim é plenamente poderoso para, mesmo que eu peque, eu poder me levantar, confessar meu pecado a quem eu ofendi, ao Senhor, e continuar andando de maneira santa e justa. Não tem meio termo não, irmão. Ou a rádio está sintonizada para que a tua mente esteja em Cristo, ou você está com a tua mente no mundo. E para terminar, a distinção entre espírito e carne, ela é fundamental, entre as coisas espirituais e as carnais, ela é fundamental. Porque é essa diferenciação que nos fornece uma referência, uma base bíblica para a santificação, que é sobre isso, basicamente, que o apóstolo Paulo está falando. É muito comum nós fazermos aquela distinção entre secular e carnal, né? Ah, isso aqui é secular, isso aqui é espiritual. O secular a gente tende a dizer que é carnal. E as coisas espirituais são as coisas que faço na igreja. Não é? Temos uma tendência muito rapidamente fazer essa distinção e criar um tipo de autojustificação antibíblica. Mas temos ou não uma facilidade de fazer isso? Pois é. Falsamente a gente assume que determinadas atividades, como oração, ir à igreja, seu tempo devocional, seu tempo de estudo da Bíblia, isso é espiritual. Né? Aí você está quase andando com Enoque, lá com o Senhor no céu. Né? Por outro lado, a gente, coisas como lavar prato, limpar fraldinha do bebê com cocô, né? Eu fiz assim ali, ó. Aquelas coisas mais porquinhas, mais sujas da vida. Ah, não, isso aí é secular, isso aí não é espiritual. Está errado. Biblicamente está completamente errado. Você precisa trazer à mente um princípio que eu repito aqui insistentemente, talvez um dos textos mais falados nessa igreja. Não é o que fazemos que é espiritual, que é secular ou carnal, mas, sem dúvida alguma, é como fazemos, a motivação que fazemos. E aí vamos ao nosso querido texto clássico de Colossenses 3, 23 a 24. Vamos ler juntos? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão. É isso aí. Isso é uma mente sintonizada na rádio JC. Frequência JC, vamos dizer assim. Não tem essa, irmãos. Seja no seu tempo devocional, seja lavando prato. Você já viu lavar prato? Não é uma praia que eu gosto muito. É a segunda vez que eu falo lavar pratos aqui. Mas seja no seu tempo devocional, ou seja lavando pratos. A questão é que se nós estamos fazendo isso,
para honrar o Senhor, por meio do Espírito de Deus, do poder do Espírito de Deus que habita em mim, e não na carne, você está andando no Espírito. Seja o que for, seja aquela área ruim do trabalho que você não gosta, Senhor, agora eu vou lá. E vou fazer isso para o Senhor. E vou fazer isso unicamente para o Senhor e vou fazer extremamente bem. Porque se eu fizer para o encarregado, não vai ser muito legal, não. Mas se eu fizer para o Senhor, vai ser muito bem feito, porque é para a tua glória. Sabe o que vai acontecer? Você vai desfrutar daquela paz e daquela vida de quem anda no Espírito. Gostosa paz do Senhor. E vida que nos liberta daquela morte de alma, onde tudo é ruim, onde tudo é amargo, onde tudo é problema. É Deus, uma mentalidade em Cristo Jesus que nos liberta disso. Não há mais condenação para os filhos de Deus. Eu quero agora, de uma vez, terminar te fazendo uma pergunta. Você pode afirmar realmente ser filho de Deus pela fé em Jesus Cristo? Depois que foi dito aqui, você pode realmente afirmar que você é um filho de Deus porque recebeu o que Cristo fez por você na cruz, porque tem parte nos sofrimentos como também na herança da glória, porque a morte, a carne morreu lá com Cristo, e por isso andar na carnalidade, numa humanidade mundanizada, é algo que ficou lá na cruz quando Jesus morreu, pagando o preço do meu pecado com a sua carne. E por crer nisso, então, e a partir disso crer que aquela morte gerou vida, vida porque eu estava morto, e então eu ganhei vida em Jesus, porque o pecado não me mata mais. Agora eu luto contra ele, porque eu tenho o poder do Espírito Santo que me capacita a lutar contra o pecado e então andar no Espírito. É isso que define, que caracteriza o Filho de Deus. Vou perguntar de novo. Você pode realmente afirmar que você é filho de Deus? Se a resposta for não, eu quero realmente te convidar a refletir sobre tudo que foi dito e quero te fazer uma outra pergunta. Por que não ser um filho de Deus agora? A partir de agora. Vamos ficar de pé. Eu creio que a primeira coisa que você precisa fazer, caso você queira, não tinha convicção de ser um filho de Deus, salvo por Jesus, liberto da carne e capacitado pelo poder de Deus a não viver mais com uma mente mundanizada, com uma mente carnalizada, mas sim andar no Espírito. Você quer ser um filho de Deus? Então não queira mais servir a carne, porque a carne ela é hostil às coisas de Deus. A carne ela é hostil a Deus e ela é hostil à palavra de Deus. Queira viver segundo o Espírito. O Espírito de Deus que habita a vida daquele que crê no Senhor Jesus como Salvador, que reconhece que é pecador e crê que Deus solucionou o teu problema de pecado na cruz com Jesus. Tudo que você precisa fazer é reconhecer que é pecador. E a sua urgentíssima necessidade de perdão de pecados. É urgente isso, meu irmão, meu amigo. É urgente. Não deixa para amanhã, não. É urgente a convicção de ser filho de Deus. Você deve reconhecer que esse perdão ele só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Não há outro lugar de conseguir o perdão de Deus, ou só pode ser achado através de Jesus Cristo, porque somente Jesus morreu na cruz, no meu e no seu lugar. É isso que é necessário, você crer e confessar, para poder sair daqui, caso você
não tem a convicção de que você é um filho de Deus, para que você possa sair daqui com essa convicção. É isso que é necessário para você receber o presente da salvação e tornar-se um filho de Deus. Eu quero orar por você. Vamos todos fechar os olhos. Pai querido, eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus pela Tua palavra. Eu agradeço em nome de Jesus, ó Deus, porque o Senhor não nos esconde de maneira nenhuma todas as aflições que o pecado impõe. Que uma mente presa na carne, uma mentalidade carnal, o que ela tira de nós. Talvez agora tenhamos tido a explicação de tantas angústias e ansiedades sem solução, porque até agora talvez não tenhamos nos apropriado do privilégio de ter parte naquilo que Cristo fez na cruz. Talvez intelectualmente a gente já entendesse, mas agora estamos compreendendo, ó Pai, de que andar no Espírito é completamente diferente de um viver com uma mentalidade carnal. E é isso que nos dá a capacidade de agradar a Deus. Porque agradamos a Deus quando combatemos o pecado no poder do Teu Espírito Santo. Agradamos a Deus quando reconhecemos que somos pecadores e também reconhecemos que temos o perdão de Jesus conquistado na cruz por nós. Agradamos a Deus, ó Pai, quando Te adoramos e Te servimos, convencidos de tão grande salvação que nos alcançou. Isso só pode acontecer mediante o poder do Teu Espírito que habita a vida daquele que crê em Jesus, daqueles que são chamados Teus filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui que entrou sem essa convicção e agora está entendendo, ó Pai querido, todas essas verdades que envolvem esta tão gloriosa filiação e agora reconhecendo os seus pecados, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus querido, que possam também receber o presente dessa gloriosa filiação e que saiam daqui como filhos de Deus. Que o Teu Espírito, ó Deus, haja convencendo, libertando do pecado e convencendo de tão gloriosa salvação. Leva-nos, ó Pai querido, em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana segura, guardada, dirigida pelo Senhor. O Senhor sabe os desafios de cada um, as lutas, ó Pai, em casa, no trabalho, na escola. Eu peço em nome de Jesus que possamos, controlados, dominados, capacitados pelo poder do Espírito Santo que habita aquele que crê em Jesus, que possamos enfrentar o que vier nesta semana. Que tenhamos discernimento dado pelo Senhor, coragem, sabedoria. Ó Deus querido, ajuda-nos a testemunhar de Cristo Jesus às pessoas ao nosso redor, no trabalho, ó Deus, no colégio, em casa. Nos ajuda a testemunhar, ó Pai, dessa tão gloriosa filiação e da alegria do perdão de pecados e da salvação em Jesus. Ser com aqueles que estão com desafios no trabalho, ó Deus, precisando de trabalho, abre porta de emprego, ó Deus, dá o sustento, ó Deus, para cada família, que tenhamos, ó Pai, o suficiente para manter nossas casas. Dá saúde para os enfermos, ó Deus, vai ao encontro deles e supre conforme o Teu querer, a Tua soberana e perfeita vontade. Assim te pedimos, ó Pai, muito agradecidos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.